Ela só queria ajudar a irmã. Mas aquele cliente não era comum. Ele era o CEO. Por favor, mana. São só 2 horinhas de turno. Só isso. Por favor, que nada dê errado hoje. Mia sussurrou no telefone, enquanto ajeitava o avental verde na cintura e entrava no apertado depósito do café. Seu cabelo loiro, preso às pressas num rabo de cavalo baixo, grudava levemente em sua bochecha por causa da umidade da manhã. Do outro lado da linha, sua irmã tossia com dificuldade, a voz fraca e rouca. Eu te devo essa. De verdade. É só anotar os pedidos e sorrir. A clientela da manhã é tranquila, vai dar tudo certo. Mia desligou o telefone com um suspiro. Ela não era barista. Nunca operou um caixa, nunca espumou leite, nem sabia direito a diferença entre um flat white e um cappuccino. Mas sua irmã estava doente, muito doente, e a mãe delas havia sido internada de novo na noite anterior. Então Mia fez o que sempre fazia: apareceu. Em 10 minutos de atendimento, ela já tinha errado 2 cafés, devolvido o troco errado uma vez, e queimado os dedos tentando tirar um croissant do forno. Nada tão catastrófico. Até chegar à mesa 3. Era só um café preto. Sem açúcar, sem leite. Simples. O homem sentado ali não levantou os olhos nem por um segundo. Devia ter entre 35 e 40 anos, cabelo escuro, maxilar bem definido, mangas arregaçadas revelando um relógio elegante. Fones pendiam do pescoço, desligados. Ele digitava intensamente em um laptop prateado. Mia tentou ser cuidadosa. Mas ao retirar um prato vazio, seu cotovelo esbarrou na bandeja. O copo de café virou. O líquido negro escorreu como tinta pelo teclado, e a tela piscou 2 vezes antes de apagar. Não, não, não. Mia arfou, puxando o guardanapos com as mãos trêmulas. Me desculpa. Por favor, eu pago o conserto, de verdade. Seja quanto for. O homem parou. Calmamente fechou o laptop, pegou um pano do bolso interno do casaco e começou a limpar. É só café, disse ele, com a voz baixa. Já derramei coisas piores. Não gritou. Não franziu a testa. Nem sequer olhou nos olhos. Mia ficou imóvel, os guardanapos encharcados nas mãos, o rosto queimando de vergonha. Eu sinto muito mesmo, repetiu ela, mais suave. Por favor, deixa eu pagar. Ele apenas balançou a cabeça, sem necessidade. Guardou o laptop em uma capa impermeável e saiu do café, sem olhar para trás. O silêncio tomou conta do ambiente. Mia permaneceu parada, mãos sujas de café e de humilhação. Limpar aquela mesa pareceu uma eternidade. Ele não foi grosso. Não foi rude. E, de algum modo, isso doeu mais. Ela estava acostumada à frieza. Sabia como se proteger de gritos e reclamações. Mas a gentileza indiferente, silenciosa, contida, cortou mais fundo. Não foi só café que ela derramou. Foi algo dentro dela. E ficou ali, encarando a porta. Como se algo ainda não tivesse terminado. No dia seguinte, ele voltou. Mia, exausta, com os olhos marcados de preocupação pela febre da irmã que havia piorado, vestiu o avental mais uma vez. O cheiro do café fresco invadia o ar com conforto. A chuva fina riscava as janelas. Às 8h30 em ponto, ele entrou. Mesmo casaco. Mesma expressão. Mesma mesa. Ela hesitou. Depois caminhou até ele com o coração acelerado. Deixou, com delicadeza, uma pequena caixa de padaria ao lado do laptop. Dentro, uma tortinha de limão, a preferida da irmã, e um bilhete escrito à mão. Desculpa pela bagunça. Talvez o doce cure amargo. Ele não falou nada. Só puxou a caixa levemente para perto. E Mia voltou ao balcão, em silêncio. E então virou rotina. Todos os dias, no mesmo horário, ele vinha. Mesa 3. Silêncio. Nenhum pedido. Os fones, sempre desligados. Como se fossem uma armadura. Mia passou a deixar pequenos gestos. Um cookie. Um pedaço de bolo de banana feito à noite, depois do hospital. Com bilhetes diferentes, conforme seu humor. Espero que o dia seja mais gentil com você. Todo mundo derruba alguma coisa de vez em quando. O melhor da vida deixa marcas. Ele nunca respondeu com palavras. Mas sempre, antes da primeira mordida, ele fechava os olhos por um segundo. Como se estivesse guardando aquele momento na memória. E foi por isso que Mia continuou. Um dia, ao passar por trás dele, viu algo que nunca esqueceria. Ele dobrava um dos bilhetes dela, o rosa, que dizia: "Você é mais do que o seu silêncio", e guardava no fundo da carteira, com cuidado. Ela só queria ajudar. Mas acabou despertando algo adormecido em um homem que ninguém realmente conhecia. Os lábios de Mia se entreabriram. Ela sentiu o canto da boca se erguer, não por diversão,
mas por algo mais próximo do alívio. Ou talvez espanto. Alguém estava ouvindo. E alguém se importava. Naquela noite, ela ficou 30 minutos a mais no café, apenas para garantir que os balcões estivessem impecáveis. Pegou-os e cantarolando baixinho enquanto varria ao redor da mesa 3. Seus passos arrastavam menos. Seus suspiros vinham mais suaves. E então, aconteceu. Na manhã seguinte, Mia saiu da sala dos fundos e viu a mesa 3 exatamente como esperava. Glenn, sentado, laptop aberto. Mas havia algo diferente. Um envelope dobrado repousava discretamente sob o pote de gorjetas. Dentro, uma nota de $5. E um bilhete. Hoje foi mais gentil. Obrigado. Mia ficou imóvel, o papel tremendo levemente em sua mão. Era a primeira vez que ele respondia. A primeira vez que reconhecia os bilhetes, os doces, os gestos silenciosos. Ela dobrou o papel com cuidado, como ele fazia com os dela, e o guardou no bolso do avental. Ao levantar os olhos, Juan já observava. Ele fez um leve aceno com a cabeça. Mia sorriu. Pequeno, mas real. E naquele instante, seu coração se suavizou de um jeito que não acontecia há muito tempo. As conversas começaram como as coisas mais importantes começam devagar, sem pressa, quase por acaso. Certa manhã, após deixar um muffin de abóbora com o bilhete de costume, Mia ficou um pouco mais perto da mesa 3. Ela o observou ler a mensagem. Um sorrisinho sutil surgiu nos cantos da boca dele. Ela pigarreou. Esse tem noz moscada, disse, apontando para o muffin. Exagerei da última vez. Espero que esse esteja mais suave. Juan olhou para cima. Gostei do último, respondeu. Foi a primeira frase completa que ele dissera desde o acidente com o café. Mia piscou, surpresa. Depois riu baixinho. Bom, se você gosta de noz moscada, tenho boas notícias sobre os cones de amanhã. Ele soltou uma risada leve. Estarei aqui. Daquele dia em diante, as palavras fluíam com mais naturalidade. Ainda eram poucas, mas cheias de significado. Falavam de coisas simples. Qual chá cheirava melhor do que realmente sabia. Como o sol nunca tocava a mesa 3 diretamente. Se cookies crocantes eram melhores do que os macios. E então, verdades mais profundas começaram a escorregar entre os silêncios. Mia contou sobre a mãe. Ela foi diagnosticada na primavera passada. Abandonei o curso de psicologia 2 semanas depois. Sempre disse a mim mesma que voltaria. Mas sua voz sumiu, encarando o leite espumando atrás do balcão. Juan não interrompeu. Apenas assentiu com os olhos fixos, permitindo que o peso das palavras repousasse sem julgamento. Às vezes ainda leio livros de psicologia, acrescentou. Não os didáticos. Os de pessoas. Aqueles que lembram a gente que todo mundo é um pouco bagunçado, e tudo bem. Ele finalmente respondeu. Provavelmente esses são os melhores. Mia sorriu. E você? O que faz, além de assombrar essa mesa? Estou entre coisas, disse ele, simplesmente. Parece misterioso, brincou ela. Juan deu de ombros. Às vezes, mistério é só cansaço com um bom casaco. Ela riu, mas percebeu algo por trás das palavras. Algo inacabado. Silencioso. E não forçou. Juan não falava muito, mas observava. E Mia, sem saber, oferecia muito para se ver. Ele viu como ela saudava cada cliente com sinceridade verdadeira. Como se agachava para conversar com crianças no nível dos olhos. Como sabia os nomes dos cachorros dos clientes idosos. Como lidava com clientes grosseiros com uma calma tão autêntica, que um deles voltou depois só para pedir desculpas e deixar o dobro da gorjeta. Ele viu como ela orientou com paciência um adolescente nervoso para sua primeira entrevista de emprego. Como deixava discretamente uma moeda no pote de gorjetas do entregador cansado. E como, todos os dias após fechar, ela sentava nos degraus dos fundos do café por 5 minutos. Apenas olhando para o céu. Como se aquilo fosse seu jeito de se permitir respirar. Aquela bondade não fazia barulho. Não se anunciava. Ela apenas existia. Certa tarde de terça-feira, já perto do fim do turno, uma garotinha entrou no café com a mãe. Enquanto a mulher fazia o pedido, a criança passeava com lápis de cor e um papel velho nas mãos. Mia notou, agachou-se ao lado dela e perguntou: Você gosta de desenhar? A menina assentiu e se dedicou à obra. 15 minutos depois, voltou sorrindo, com um desenho cheio de estrelas tortas, olhos enormes e cabelos amarelos. Aqui, disse alegre. É você. Mia riu, emocionada. Está lindo. Obrigada. A menina apontou para a legenda escrita com letras trêmulas. A moça loira que sorri correu de volta para a mãe, rindo. Mia segurava o papel como se fosse um presente sagrado. Pai havia assistido a tudo da mesa 3. Quando Mia olhou em sua direção, ainda com o rosto corado,
Ele já observava. Dessa vez, ele sorriu. Não um sorriso educado, nem um meio gesto. Um sorriso completo que tocava os olhos. Algo mudou naquele momento. Não foi dramático. Não teve fogos de artifício nem música de fundo. Mas algo antigo dentro de Juan, algo calado, cansado, se moveu. E naquele canto silencioso do café, um novo tipo de calor começou a nascer. E então veio a chuva, forte, súbita. Tamborilava nas janelas como o coração acelerado de Mia. Ela enxugava as mãos com um pano atrás do balcão, observando a água se acumular na calçada. A mesa 3 estava vazia. Juan não tinha aparecido. A ausência dele incomodou mais do que ela queria admitir. Disse a si mesma que ele era só um cliente. Um homem gentil. Um apreciador de muffins e bilhetes dobrados. Nada mais. Nada pelo qual ela deveria esperar. Então o sino da porta tocou. Juan entrou, encharcado dos ombros para baixo. Um guarda-chuva fechado debaixo do braço. Cabelo molhado. O casaco pingando. Mas o olhar calmo. E quando seus olhos encontraram os de Mia, o peito dela se aliviou, só um pouco. Antes que ela pudesse saudá-lo, porém, um movimento do lado de fora chamou sua atenção. Uma senhora tentava levantar um carrinho de compras para dentro de um táxi. O motorista não se moveu. Pessoas passavam com guarda-chuvas, sem dar atenção. Mia não pensou duas vezes. Largou o pano. Correu para fora. Os braços nus, os sapatos imediatamente encharcados. O avental colando nas costas enquanto ela se ajoelhava ao lado da senhora. "Você vai pegar um resfriado", disse ela. Ele respondeu com um sorriso. "Vale a pena." "Deixa que eu te ajudo", disse Mia, levantando as sacolas uma a uma, ignorando a água gelada que encharcava suas mangas. O carrinho era mais pesado do que parecia, e o porta-malas do táxi insistia em não ficar aberto. Seu cabelo grudava no rosto, e sua respiração ficava cada vez mais curta com o peso da chuva. Então, de repente, um casaco sobre seus ombros. Não era o dela. Estava seco, aquecido, com um leve cheiro de cedro e algo limpo, reconfortante. Mia olhou para cima. Juan estava ali. A camisa colada ao corpo pela chuva, as mangas arregaçadas, o olhar sério, mas presente. Ele não disse nada. Não a interrompeu. Não tomou o controle da situação. Apenas ficou ali, segurando o porta-malas com uma mão, oferecendo apoio silencioso, o tipo de presença que não invade, mas sustenta. Juntos, colocaram a última sacola. A senhora agradeceu com os olhos marejados, entrou no táxi e sumiu na chuva. Mia se levantou devagar, apertando o casaco dele contra o próprio corpo encharcado. Virou-se para Juan, o coração batendo desajeitado. "Você não precisava ter vindo até aqui", disse ela, afastando o cabelo molhado do rosto. "Poderia ter ficado seco lá dentro." Ele a encarou por um longo tempo, e então disse, com a voz baixa e suave: "Alguns momentos não precisam de palavras." Ela piscou. E, no silêncio entre as gotas, ele acrescentou: "Às vezes, a presença diz mais que qualquer coisa." Aquilo paralisou por dentro. Mia, que passou a vida tentando encontrar as palavras certas para fazer os outros se sentirem vistos, de repente entendeu algo mais profundo. Às vezes, o que cura é o silêncio. Ficaram ali, sem guarda-chuva, sem abrigo, encharcados até os ossos. Não se tocavam, mas estavam mais próximos do que jamais estiveram. Juan quebrou o silêncio por fim. Ajustou o colarinho do próprio casaco ao redor dos ombros dela. Mia sorriu, os lábios tremendo levemente. "Você vai se resfriar", sussurrou. "Vale a pena." Ele respondeu. Não voltaram para dentro imediatamente. As janelas do café estavam embaçadas pelo calor de quem se abrigava lá dentro. Mas ali fora, debaixo da chuva, eles encontraram algo mais quente: intimidade real. Mas nem toda história de amor floresce sem tropeços. Na manhã seguinte, o café estava mais movimentado que o normal. Funcionários de outras filiais circulavam com crachás e pranchetas. Mia foi chamada para ajudar em um evento corporativo, uma convenção de liderança da rede. Ela aceitou. Era só mais um turno. Só mais uma maneira de ser útil. Enquanto ajeitava os canapés e organizava as garrafas térmicas, seus olhos procuraram, quase automaticamente, pela mesa 3. Vazia. Pela primeira vez em semanas, um vazio apertou em seu peito. O evento aconteceu no salão do andar de cima, transformado num espaço elegante de apresentação. Pessoas de terno conversavam discretamente, tomando café em copos com a logomarca da empresa. Mia, com uma bandeja nas mãos, estava encostada na parede, meio distraída, até ouvir o mestre de cerimônias anunciar: "Senhoras e senhores, recebam o novo CEO, Juan Reis." Mia virou-se instintivamente. E então, congelou. Era ele. O homem da mesa 3. O homem dos bilhetes dobrados,
dos muffins silenciosos, do casaco na chuva. Juan caminhava até o palco com segurança. Elegante em um terno cinza escuro, um leve sorriso nos lábios. Seguro. Familiar, mas diferente. Mia sentiu o mundo girar. A bandeja pesava demais. Sua mente revia todas as manhãs. As conversas sobre chá e temperos. A ternura no silêncio. O cuidado que nasceu sem palavras. E ele nunca disse nada. Estou entre coisas. Só um cara na mesa 3. Ela saiu antes que ele começasse o discurso. Desceu as escadas, desabotoando o avental, as mãos tremendo. No silêncio da cozinha vazia, segurou o balcão e respirou fundo. Não queria chorar no trabalho. Mais tarde, ele a procurou. Mia o viu pela janelinha do escritório. Ele olhou ao redor. Seus olhos a encontraram por um instante. Mas antes que pudesse se aproximar, ela desviou o olhar. Foi embora mais cedo. Ele não a seguiu. A mesa 3 permaneceu vazia. Um dia, depois outro. E mais outro. Silêncio. Até que, numa quinta-feira chuvosa, Mia encontrou uma carta. Estava debaixo da caixa de chá, com seu nome escrito à mão. Sem selo. Sem remetente. Ela abriu devagar. Reconheceu a caligrafia. A mesma dos bilhetes dobrados. Mas esse era diferente. Mia, eu te devo mais do que uma explicação. Mas vou começar por aqui. Nunca vim pelo café. Nunca fiquei pelos doces. Fiquei porque, pela primeira vez em muito tempo, alguém me enxergou. Não pelo meu cargo. Nem pelo que conquistei, ou perdi. Mas por quem eu era. No silêncio. Você fez espaço para isso, sem pedir nada em troca. Foi a primeira pessoa que me fez querer parar de fugir. Querer ficar. Querer aparecer. Não te contei quem eu era porque gostava de ser apenas o homem da mesa 3. Não quis enganar. Só queria ser honesto com você. Espero que isso ainda vale alguma coisa. Juan. Mia ficou parada, ao lado da porta dos fundos, com a carta trêmula entre os dedos. Os olhos arderam. E, dessa vez, ela não segurou as lágrimas. Dobrou o papel. Uma vez. Depois outra. E o apertou contra o peito, como quem tenta segurar um coração que ainda pulsa. Seus pensamentos se misturavam. Mágoa. Confusão. Esperança. Sim, ele havia omitido a verdade. Mas também esteve com ela nas tempestades. Guardou seus bilhetes como relíquias. Lembrou de cada doce, de cada gesto, de cada silêncio compartilhado. Ela não estava pronta para perdoar. Ainda não. Mas, pela primeira vez em dias, sentiu o coração amolecer só o suficiente para entender. Nem todo segredo é uma mentira. Alguns são formas silenciosas de proteger algo ainda mais frágil do que a verdade. E talvez, só talvez, isso significasse que ainda havia uma última página para virar. Mia não tinha planos de falar sobre aquilo com ninguém. Mas 3 dias após a conferência, ela se viu encolhida no sofá da melhor amiga, segurando uma caneca lascada de chá de hortelã que já estava frio há horas. Elisa, sua amiga desde a faculdade, ouviu em silêncio até Mia terminar a história com um sussurro vazio. Ele é o CEO. Um silêncio cortante. Então Elisa bufou. Claro que é. Clássico. Esses caras fingem humildade, ficam por perto observando, como se fossem só mais um. E no fim, bom. Surpresa. CEO. Como se fosse o grande plot twist romântico. Mia encolheu os ombros, sentindo-se atingida. Não foi assim. Foi. Elisa se inclinou, séria. Você acha mesmo que não foi só mais uma historinha que ele vai usar depois? A doce barista que mudou minha visão de mundo. Ouro puro pra imagem pública. PR barato. Mia balançou a cabeça, devagar. Ele não parecia ser assim. Eles nunca parecem. As palavras bateram mais forte do que deveriam. Talvez porque Elisa conhecia demais a dor da decepção, um noivado desfeito por mentiras e promessas vazias. Ou talvez porque, no fundo, Mia já começava a duvidar de tudo. Ela foi para casa naquela noite e ficou sentada no escuro por horas, revivendo cada momento que antes parecia mágico e agora doía como silêncio mal-intencionado. Na manhã seguinte, Mia pediu demissão do café. Sem explicações, sem despedidas. Apenas um e-mail breve e um coração pesado. Juan não respondeu. Isso doeu ainda mais. Dias se passaram. Depois, uma semana. Mia manteve a cabeça baixa, cuidou da mãe, caminhou sem destino, leu livros antigos de psicologia, embora nada realmente a tocasse. Então, num sábado cinzento, ela saiu para checar a correspondência e congelou. Ali, encostada suavemente no corrimão da varanda, estava a velha bicicleta da mãe, restaurada. O quadro enferrujado agora brilhava em um tom suave de verde-água. O cesto, antes amassado, fora trocado por um novo, de vinho forte. Pneus cheios. O assento,
Couro novo. Exatamente como a mãe descrevia. Essa bicicleta me fazia sentir como se eu pudesse voar. Os olhos de Mia se encheram de lágrimas. No assento, havia um pacote embrulhado em papel craft, amarrado com uma fita azul marinho. Sem cartão. Dentro, estava um caderno de psicologia antigo, seu, do primeiro ano da faculdade. Ela mal lembrava que existia. Ao abrir, uma página estava marcada 47, destacada em amarelo. Uma frase que ela lembrava ter sublinhado durante uma madrugada de estudos. Ouvir não é preparar uma resposta. É entender o que alguém não consegue dizer em voz alta. Ao lado, havia um envelope branco pequeno. Dentro, um ingresso para uma oficina comunitária sobre empatia e saúde mental. E uma nota, à mão. Página 47. A lição que você me ensinou sem nem perceber. Você me fez ouvir. Não para responder, mas para entender. Sr. Gia. Me apertou o caderno contra o peito. O vento soprava as árvores ao redor, suave e constante. E ali, sob a dor, sob a dúvida, o coração dela suspirou. Ela ainda não sabia o que faria. Mas, pela primeira vez em dias, não se sentia usada, nem vigiada, nem enganada. Ela se sentia vista. De verdade. E isso já era muito. Mia chegou cedo, mas entrou tarde. Sentou-se na última fileira, onde as luzes altas não alcançavam os rostos por completo. O auditório estava aquecido por conversas baixas, carregadas de uma energia diferente, aquela que nasce quando as pessoas realmente querem aprender algo que pode mudar suas vidas. Ela segurava o ingresso com força. O mesmo que ele deixara escondido dentro do caderno. Dissera a si mesma que era só curiosidade. Que não devia nada a ele. Mas o coração não parava de bater mais rápido desde que atravessou aquelas portas. Ninguém a notou. Ninguém a chamou. Estava segura em seu anonimato, até o apresentador subir ao palco. O ar saiu de seus pulmões. Era Juan, sem terno. Apenas uma camisa simples, mangas dobradas, cabelo um pouco bagunçado. Ele parecia menos CEO e mais o homem da mesa 3. O que dobrava bilhetes como quem segura relíquias. Ele sorriu, breve. Eu deveria começar esta oficina falando sobre empatia, disse, voz firme. Mas hoje, estou aqui como aluno. Um aluno de alguém que talvez nem saiba o quanto mudou a forma como eu vejo o mundo. Mia ficou imóvel. As mãos apertadas no colo. Há alguns meses, continuou, uma mulher derramou café no meu laptop. Algumas risadas baixas. Mas ele continuou, com suavidade. Foi a primeira vez, em muitos anos, que alguém olhou nos meus olhos. E não viu o meu cargo, nem meu poder, nem meus erros. Só viu a mim. Pausou. Ela se desculpou com um fim, disse, sorrindo com ternura. E, com pequenos gestos, dia após dia, me ensinou o valor de estar presente. De escutar. Não para consertar, não para julgar, mas para compreender. Olhou a plateia devagar. Ela me ensinou que empatia não é um grande gesto. É silenciosa. Constante. Gentil. E ela está aqui hoje. O coração de Mia parou por um instante. Provavelmente está sentada lá atrás, porque nunca busca os holofotes. Mas quero que todos saibam, a melhor professora que tive nos últimos anos nunca subiu neste palco. Ela ficou atrás de um balcão, na chuva, dobrando bilhetes e oferecendo doces a um homem que havia esquecido como era parar. Aplausos suaves, calorosos. Juan se afastou do microfone. Ele não procurou Mia com os olhos. Não tentou encontrá-la. Apenas sorriu uma última vez. E deixou o palco. Após o encerramento, as pessoas conversavam, trocavam contatos, mas Mia ficou sentada. Precisava de um instante. Então ele apareceu. Silencioso como sempre. Parado ao final da fileira. Ela levantou o olhar, devagar. Juan não perguntou como ela estava. Não estendeu a mão. Não disse nada ensaiado. Ele apenas ficou ali. E às vezes, isso é tudo o que a gente precisa. Era uma manhã tranquila de quinta-feira quando Mia voltou ao café. Nada havia mudado. O leve zumbido da máquina de expresso, o murmúrio suave dos primeiros clientes, o mesmo jazz tocando discretamente no alto-falante do canto. Mas dentro dela, tudo era diferente. Seu coração batia devagar, quase hesitante, enquanto seus olhos procuravam por uma mesa específica. A mesa 3. Lá estava ele. Juan. Sentado exatamente onde sempre estivera. Cotovelos apoiados, olhos voltados para a janela, como se esperasse algo. Não, alguém. Diante dele, 2 xícaras de café soltavam vapor. Entre elas, uma pequena caixa branca familiar, amarrada com um fio de barbante. Ao se aproximar,
Mia reconheceu a caligrafia no bilhete colado no topo. Coisas doces ainda curam dias amargos. Ela sorriu, discreta. Quando chegou à mesa, ele se levantou, sem exageros, apenas o suficiente para mostrar que aquele momento importava. Eu não sabia se você viria, ele disse suavemente. Nem eu, respondeu ela, sentando-se. O silêncio que se seguiu não era desconfortável, era cheio, carregado de tudo que ainda não havia sido dito. Honesto. Real. Juan então deslizou uma pasta em sua direção. O que é isso? Mia perguntou, arqueando as sobrancelhas. Uma proposta. Ela abriu. Dentro, um oferecimento de trabalho. Papel timbrado. Formato impecável. Um cargo novo, criado especialmente. Diretora de bem-estar do cliente e integração de empatia. O nome dela já estava lá, no topo. Você está me contratando porque eu te dei muffins? Ela brincou. Ele sorriu. Porque você me lembrou que negócios ainda são sobre pessoas. E pessoas precisam de mais do que um bom café. Ela estreitou os olhos, divertida. Isso é um cargo de verdade ou só culpa bem embalada? Juan se inclinou levemente, olhar sincero. É real. E você é a única pessoa em quem eu confio para definir o que esse cargo realmente significa. Mia mordeu o lábio, folheando as páginas. Havia ideias rabiscadas nas margens. Iniciativas comunitárias, dias de cuidado mental para os baristas, atendimento ao cliente baseado na escuta e compreensão. Você escreveu tudo isso com sua voz na minha cabeça, ele respondeu. A página 47 não parava de falar. Ela riu. E então, com um olhar brincalhão. Então, isso é uma entrevista de emprego. Não, disse Juan, sorrindo. É um convite. Para ser a única pessoa que eu nunca quero parar de ouvir. O coração dela acelerou. Mia olhou para o café, para a caixa de doces. Para o homem que havia passado de estranho a constante, de silêncio a presença. Ela abriu a caixinha, pegou uma tortinha de limão e a partiu ao meio. Entregou a ele uma das metades. Coisas doces curam dias amargos, repetiu, com um sorriso. Juan aceitou o doce, emocionado com a simetria daquele instante. Eles ficaram ali por um bom tempo, compartilhando café. Silêncios confortáveis. Olhares que diziam tudo. Sem promessas grandiosas. Sem fogos de artifício. Apenas duas pessoas que decidiram ficar. Ouvir. Recomeçar. No burburinho suave do café, o tempo pareceu parar. O passado havia sido bagunçado. O futuro, incerto. Mas ali, na mesa 3, algo inteiro estava sendo escrito. Um gole, uma palavra, um silêncio de cada vez. Obrigado por acompanhar essa jornada de cura, presença e amor que começou com uma xícara de café derramado e encontrou seu destino na mesa 3. Se essa história tocou seu coração, te lembrou da força dos pequenos gestos ou reacendeu sua fé em amores calmos e reais, curta, compartilhe e se inscreva aqui no Destino Milionário. Aqui você encontra emoções verdadeiras, lições suaves e histórias que permanecem com você muito depois da tela escurecer. Junte-se em nossa comunidade para mais histórias que não apenas entretêm, mas tocam a alma. Até a próxima. E lembre-se, grandes recomeços às vezes nascem em pequenos encontros.